Você centraliza, você infantiliza os seus funcionários, né? E seus funcionários ficam com medo de tomar alguma decisão, porque você centraliza tudo, eles ficam infantilizados e aí cada vez mais você tem mais trabalho para fazer. O que eu entendi disso tudo que você falou é que não adianta a gente ter a melhor ferramenta do mundo para delegar, se a gente não resolver as questões emocionais, a delegação não acontece. Algumas pessoas. Tem pessoas que são mais práticas e objetivas. Sim. E não tem esse... né? Mas tem gente que tem um conflito. Quem tem um conflito precisa resolver o conflito, senão não sai. Tá? Sim, tem um conflito muito forte, que foi um dos pontos até das razões para não delegar, que é o conflito de ego, né? Ainda mais se for uma tarefa que o dono ele sabe fazer muito bem e ele sabe que ele precisa abrir mão daquilo. Aí ele vai abrir mão, ele fala, pô, e se essa pessoa fizer melhor do que eu? Então, isso é inconsciente, né? É inconsciente. E se a pessoa fizer melhor que eu? Pô, mas se eu não fizer isso, ninguém vai reconhecer a importância do meu trabalho. Se eu delegar isso, ninguém vai reconhecer. É inconsciente, às vezes o cara não consegue enxergar isso. Até porque a importância, na verdade, é tirar o foco do resultado final de que não fui eu que fiz pra, caramba, essa pessoa ela tá fazendo tão bem feito porque eu deleguei do jeito correto, tanto que essa pessoa desenvolveu essa habilidade melhor do que eu. E ele não olha pra esse lado, né? Porque jogo interno. A gente tem aqui essa parte falando de... Na verdade, a gente já entrou nesse assunto, que é quando o dono ele tem uma habilidade, que ele é muito bom em fazer isso, e só que ele acredita que vai dar muito trabalho para delegar para outra pessoa, porque ele precisa abrir mão, só que ele acha que vai dar muito trabalho. E para isso ele fica naquela de, mas eu tenho que delegar, vai dar muito trabalho, eu mesmo faço isso. O que pode acontecer com esse empresário se ele continuar acreditando que é melhor ele mesmo fazer do que passar por todo o trabalho de delegar, de conferir e tudo mais? Não é nem o que pode acontecer, é o que acontece efetivamente. Qualquer consequência. Sim. Olha, eu fui uma vez num treinamento com o Tony Robbins e o Tony Robbins ele pegou e falou assim, ele falou que eu não sei de onde ele tirou isso porque ele não deu a fonte, né? Ele fala assim, 98% das empresas que existem no mundo faturam menos de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares no câmbio de hoje deve ser 8 milhões de reais. Então, só 2% de todas as empresas que existem no mundo faturam mais de 8 milhões de reais. O resto fatura menos. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque se você quer crescer sua empresa, você tem que, durante um período, quando você começa e você vai evoluindo, você tem um tipo de trabalho. Se você quer crescer sua empresa, você vai ter que desenvolver novas habilidades. Tá? Eu sempre falo assim, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Então você precisa desenvolver novas habilidades. Quando você desenvolve novas habilidades, tua empresa cresce. Quando ela cresce, ela vai exigir de você desenvolver novas habilidades. E isso não acaba nunca. Então você vai ter que sempre desenvolver novas habilidades para fazer a tua empresa crescer. Conforme você desenvolver novas habilidades, você tem que ter desapego de algumas coisas que você já faz, que você é bom. Foi assim comigo, né? Em diversas fases da minha vida. Então, quando eu comecei lá no despachante, eu montava processo. Depois eu parei de montar processo, de colocar alguém para montar processo, e aí eu ia dar entrada nos processos. Depois eu parei de dar entrada nos processos para visitar clientes. Depois eu parei de visitar os clientes para fazer a gestão do negócio. Então, ao longo do tempo, você vai mudando do que você está fazendo para que a empresa cresça, para que a empresa cresça. Então, se você não consegue fazer isso, a tua empresa não vai crescer. Você vira o gargalo da empresa. Para mim chega a ser até hoje, né, quando eu olho, é um negócio muito, muito evidente. Mas para o dono da empresa que está fazendo aquilo e ele é bom naquilo, para ele isso é um contrassenso. Né? O que eu recomendo que as pessoas façam? Entendam quais são as atividades que geram valor para a empresa em cada fase que a empresa está. Porque se você está começando, se você tem poucos recursos, você tem poucas pessoas, você querer já chegar lá e falar, não, eu vou trabalhar desse jeito, não vou colocar minha mão em nada, não funciona. Você tem que fazer, às vezes, quando você está começando, você é mais operacional, menos tático e menos estratégico. Ao longo do crescimento da tua empresa, você começa a ser mais tático e menos operacional. E depois, mais estratégico e tático do que operacional. Tá? E aí você vai fazer a tua empresa crescer. Então, se você vai ficar repetindo o mesmo disco todo dia, de centralizar, você que faz, a empresa não cresce.